Boa tarde, como vocês estão? Já estava com saudade de vocês. Vejam só. Hoje será o nosso primeiro dia de aula do Kit 3. Foi que a Irã amou ver as fotos que vocês me enviaram, recebendo o kit. Foi muito bom, tá certo? Então hoje nós vamos, trabalhar linguagem, sociedade, tá certo? E o nosso assunto de linguagem será interpretação de texto, e em sociedade nós vamos trabalhar as moradias e também a história do milho, tá certo? Então, primeiro, a Tia trouxe aqui a caixa do fantoche para contar uma história bem legal para vocês, tá certo? Que vocês têm aí no livro de vocês, na página 40, tá certo? Então, pega o livro, abre na página 40, não precisa ler, porque a Tia vai contar essa história para vocês agora, tá certo? Então, só precisa colocar o nome, tá certo? E a data. Enquanto vocês pegam aí o livro, Tia vai começar a montar aqui, tá certo? Pega o livro, coloca o nome e a data na página 41 e na página 40, tá certo? Todo mundo pegando. Pega aí o livro, coloca o nome. Quem já colocou, ótimo, tá certo? Porque tem gente que tá colocando antes, não é? Da gente iniciar a nossa aula. E pode também, lembrando que o nome é letra bonita, organizada, e lembrando também que as letras elas não podem ser letra bastão, tá certo? Todas as atividades devem ser realizadas com letra cursiva, tá certo? Que são aquelas letras, como a Tia Hilda já falou, é aquelas letras que a gente usa na agenda, que a gente usa para escrever lá no caderno, tá certo? Pronto, vamos lá. A nossa história de hoje será o conto dos 3 porquinhos. Nós já trabalhamos as fábulas, não foi? Naquele dia lá no meeting, nós trabalhamos os gêneros textuais. E aí a gente trabalhou a fábula, não foi? A gente ainda contou com tia Lidiane a história da cigarra e da formiga. E hoje nós não vamos trabalhar fábulas, nós vamos trabalhar o conto, tá certo? E o nosso conto de hoje será a história dos 3 porquinhos que vocês têm aí no livro de vocês, na página 40 e 41, tá certo? Então vamos lá. Era uma vez 3 porquinhos. 3 porquinhos. Tinha o porquinho Heitor, tinha o porquinho Cícero e tinha o porquinho Prático. Eles moravam num belo bosque. Nesse bosque tinha árvores, tinha vários animais, mas como nós já trabalhamos, os 3 porquinhos, eles iriam construir uma casa. Eles queriam construir uma casa para se proteger da chuva, do sol, do frio. Eles queriam uma casa. Nós vimos que os animais, alguns animais, eles constroem a sua própria casa, não é verdade? Então, o que eles fizeram? Os 3 porquinhos eles construíram uma casinha. Então, o primeiro porquinho, Cícero, ele construiu uma casa de palha. Por quê? Quando eles decidiram construir uma casa, eles conversaram entre si. Mas Cícero e Heitor, eles eram muito preguiçosos. Eles não queriam muito trabalho para fazer. Então, Heitor construiu uma casa de palha, mas primeiro ele construiu aqui, uma casinha de palha. E aí, ele construiu a casa, pegou todas as palhas que tinha na floresta e ele construiu uma casinha de palha. Deixa eu mostrar a vocês mais perto.
uma casinha aqui, ó, de palha, tá vendo? Só toda coberta de palha. E aí, Heitor falou: não, eu não vou construir uma casa de palha, porque a casa de palha, quando vem a chuva, o vento, ela vai, ó, desabar. Mas eu vou construir uma casa melhor do que a sua. E aí, ó, Heitor, ele construiu uma casinha, ó, de madeira. Colocou uma porta, colocou janela, colocou uma chaminé, tá vendo? E aí, o que ele falou? Eu vou construir uma casa de madeira porque ela vai ser mais forte. E aí também vai ser mais rápida. E aí, ó, ele construiu uma casinha de madeira. Mas o outro porquinho prático, ele gostava de tudo caprichado. Ele não queria uma casinha que quando viesse a chuva ou vento, ela fosse desmoronada. Ele disse: eu vou construir uma casa maravilhosa. E aí, ó, ele construiu a casa mais bonita dos três. Ele construiu uma casa de tijolo, com cimento, pegou madeira, ó, fez as portas, fez as janelas, colocou as telhas e fez aqui, ó, uma chaminé. E ele falou: pode vir o que for e a minha casa ela vai ficar em pé. E aí, os outros porquinhos, Cícero e Heitor, eles disseram: mas prático, a sua casa a gente já terminou a da gente e você ainda tá construindo a sua. Mas ele disse: quando eu terminar, a minha vai ficar perfeita. E aí, ó, os três porquinhos terminaram suas casas. Cada um, ó, construiu a sua casinha. E aí, cada um foi para a sua casinha. Mas perto daquele bosque havia um lobo muito mau. E ele estava, ó, morrendo de fome. Então, quando ele avistou os três porquinhos de longe, ele teve uma ideia. Eu já sei, eu vou lá e vou derrubar a casa deles e vou, ó, comer eles. E aí, ele foi na primeira casinha, que foi a casinha, ó, do porquinho Heitor, a casinha de palha. E aí, ele disse: Heitor, abra a porta que eu quero lhe comer. Mas o Heitor falou: não abro. Então o lobo, ó, soprou e a casa desmoronou. Então, ó, o porquinho Heitor saiu correndo e o lobo foi atrás dele. Então, o porquinho Heitor foi para casa, ó, do porquinho Cícero. E aí, ó, o lobo foi atrás deles. E aí, eles falaram: ah, seu lobo, a casa do Cícero, ela não vai cair porque ela é uma casa de madeira. E aí o lobo fez: eu vou soprar e vou derrubar essa casa todinha e vou comer vocês dois. E aí, ó, ele soprou e a casa desmoronou também. E aí, ó, os três porquinhos foram correndo para a casa de Prático. E aí, quando chegaram na casa de Prático, o lobo foi atrás deles. E aí o Prático falou: ah, seu lobo, você pode soprar, mas a minha casa você não vai derrubar. Porque a minha casa é feita de tijolo, é feita de cimento, é feita de madeira. Eu passei muitos dias para fazer essa casa, mas ninguém derruba a minha casa. E aí o lobo riu novamente.
eu vou soprar a sua casa e vou comer vocês três. E aí, ó, ele soprou, soprou, soprou e não caiu a casa. E aí ele falou: eu vou pegar mais fôlego e vou soprar novamente. E aí ele soprou, soprou, soprou e nada. Então o lobo, ele teve uma ideia. Os porquinhos, ó, entraram dentro de casa e o lobo falou: já sei o que eu vou fazer, eu vou subir pela chaminé. E aí, ó, o lobo foi lá pra cima da chaminé. Mas sabe o que os três porquinhos fizeram? Eles ligaram a chaminé. E aí, o que aconteceu? E aí, ó, o lobo foi descendo, descendo, descendo na chaminé. E aí, o Prático ligou a sua chaminé. E o que aconteceu? Meu Deus! O lobo, ó, ele sumiu. Quando o fogo pegou no bumbum dele, ele foi, ó, saiu voando e não conseguiu derrubar a casa de Prático. Então, o que foi que eles fizeram? Os três porquinhos, Prático, Heitor e Cícero, eles ficaram morando aqui, ó, na casa de Prático, porque eles perceberam que não importa o tempo que demorar, não importa quanto tempo o outro vai levar, nós sempre temos que fazer o melhor, porque depois nós vamos colher os frutos, tá certo? E aí, vocês gostaram da história dos três porquinhos? Gostaram? Muito bem. E aí, agora nós vamos realizar a atividade da página 42, tá certo? Todo mundo coloca aí na página 42, coloca o nome, tá certo? Coloca o nome e a data, todo mundo colocando aí o nome e a data. Lembrando que não pode fazer letra feia, tá certo? Vamos fazer igual Prático. Pode demorar o tempo que for, mas nós sempre temos que caprichar na nossa letra, na nossa organização, tá certo? E aí, na página 42 está dizendo assim: qual o título da história que seu professor leu? Pinte o quadrado da resposta. E aí, ó, nós temos a primeira historinha do nosso conto, temos a Branca de Neve. Tia Ira contou a história da Branca de Neve agora? Não, muito bem. Depois tem a história da Chapeuzinho Vermelho. Tia Ira contou a história da Chapeuzinho Vermelho? Não. E por último, tem a história dos três porquinhos. Tia Ira contou a história de quê agora? De quê? Muito bem, dos três porquinhos. Então, ó, você vai pintar o último aqui, ó, quadradinho, tá certo? Dos três porquinhos. Pinta o quadradinho, lembrando que não pode borrar, tá certo? Pinta devagar, bem organizado. Todo mundo pintou? Muito bem. E aí, embaixo tem assim: observe as imagens a seguir e circule quais são os personagens que fazem parte da história dos três porquinhos. Vamos lá. Quais são os personagens que tem na história dos três porquinhos? Quais são os três personagens? Nós temos o Cícero, temos o Prático, temos o Heitor e temos o Lobo Mau. Então, nós temos, ó, os três porquinhos e temos o lobo, não é isso? Ninguém aparece mais, só os três porquinhos e o lobo. Então, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o nosso lápis. Pode ser lápis de cor, pode ser lápis de hidrocor ou pode ser lápis grafite, é o que vocês quiserem, tá certo? Então, vocês vão pegar e vão observar aí desses desenhos. Tem os três porquinhos, tem a Chapeuzinho Vermelho, tem o rei, tem a Branca de Neve e tem uma vovozinha.
E aí vocês só vão circular os personagens que Tia Isla falou na história dos 3 porquinhos, tá certo? Bora circular aí, que eu quero ver quem é que vai acertar os 3 porquinhos e o lobo. Vocês vão, ó, circular, fazer um círculo, tá certo? Ao redor do desenho. Capricha aí que eu tô esperando. Todo mundo já circulou? Muito bem. Na atividade, essa foi a nossa atividade de sala, tá certo? E agora a Tia Isla vai falar a atividade de casa. Na atividade de casa, vocês vão fazer o seguinte. No kit de vocês, que vocês pegaram ontem, tem o dedoche. O dedoche, ó, é pra gente colocar aqui, ó, é um fantoche de dedos. E aí ela fez aqui a caixa do fantoche e usou aqui, ó, os fantoches para contar a história, não foi? E aí usou esse fantoche. Mas aí na casa de vocês, vocês vão usar, ó, o dedoche. Tá vendo? O dedoche é um fantoche de dedo. E qual é a atividade de casa de hoje? E aí ela contou a história. Vocês já devem ter escutado essa história, né? Ter assistido o desenho. E aí, qual vai ser a atividade de casa? Lá na página, no material de apoio, lá atrás, ó, no material de apoio, na página 2 e na página 3, tá vendo? 2 e 3. Tem 2 máscaras. Tem a dos 3 porquinhos e tem a do lobo. E aí, vocês vão, ó, recontar essa história. A atividade de casa será essa. Vocês vão recontar a história, tá certo? Dos 3 porquinhos, usando o dedoche e as máscaras. E vocês vão mandar um vídeo para Tia Isla, tá certo? Contando essa história, usando o dedoche e as máscaras. A atividade de casa será essa. Você vai fazer um vídeo recontando a história e vai enviar para Tia Isla. Pede para a mamãe enviar para Tia Isla, tá certo? E Tia Isla vai ver quem foi que caprichou, quem foi que contou a história, quem prestou atenção, tá certo? Então a atividade de casa hoje será essa atividade. Vocês vão gravar um vídeo recontando a história dos 3 porquinhos, tá certo? Agora que nós já terminamos linguagem, agora nós vamos entrar, ó, em sociedade. Ontem vocês receberam o kit, não foi? E no kit de vocês, cada turma ela ficou com um símbolo junino. E o nível 5B ficou com o milho. Vocês viram que foi o milho na bolsa de vocês? Pronto. Então agora nós vamos, ó, utilizar essa atividade aqui, ó. Tá vendo? Essa atividade. E aí, Tia Isla vai falar um pouquinho para vocês sobre a história do milho nas festas juninas. Vocês sabem por que no Brasil a gente comemora a festa junina com o milho? Quem aqui gosta de milho? Todo mundo gosta de milho, né? É impossível não gostar do milho. O milho faz tanta comida gostosa, né? E aí, por que temos o milho no São João? Vocês sabem? Muito tempo atrás, quando eu ou nem vocês eram nascidos ainda, outros países, eles comemoravam em junho a colheita do trigo. Vocês já viram o trigo? Pronto. Então aí, nos outros países, eles comemoravam a colheita do trigo. Mas aqui no Brasil, eles não tinham a colheita do trigo em junho. O alimento que
a colheita que eles tinham era do milho. E aí o que eles tiveram? Uma ideia muito legal. Eles pensaram assim: já que a gente tem muito milho, já que a gente tem um friozinho, e aí o que é que nós vamos fazer? Vamos unir isso, vamos fazer a fogueira, vamos fazer várias comidas de milho e vamos comemorar o São João. E aí, o Brasil, ele comemora em junho com milho, porque nos outros países eles se juntavam nessa época para comemorar a colheita do trigo. Mas, como aqui no Brasil não tinha colheita de trigo, e sim a do milho, então os brasileiros começaram a festejar o São João usando o milho. E aí, com o tempo, eles perceberam que podiam fazer várias coisas com o milho. E aí, surgiu a pamonha. É muito gostoso, não é? Desde o começo de junho, tia ainda toda vez fala, né? Das comidas gostosas que a gente tem no São João, que são as melhores do ano. E aqui, eles descobriram que com o milho eles poderiam fazer a pamonha para comemorar o São João. Eles poderiam fazer o bolo de milho que vocês fizeram aí no dia no nosso arraial virtual. Eles podiam fazer, a canjica. Vocês gostam de canjica? Tia Isla ama canjica. A canjica. Eles poderiam também, fazer o milho cozinhado ou assado. Eles poderiam fazer também, o cuscuz. Quase todos os nordestinos que somos arretados de bom, nós gostamos do cuscuz. Cuscuz é bom com tudo, não é? Quem aí não gosta de cuscuz? Tem cuscuz com ovo, com queijo, com o que for. Tudo com cuscuz é gostoso, não é verdade? E aí, o cuscuz nós temos o ano todo. Então, o milho, vocês sabiam que do milho faz os flocos de cuscuz? E agora tem uma novidade. Nós temos também, sorvete de milho. Já comeram sorvete de milho? E aí eu nunca comeu não. Mas a minha avó diz que é uma delícia. Tá certo? E aí, então hoje a nossa história, o nosso símbolo junino foi sobre o milho. Vocês aprenderam, não foi? Nós comemoramos as festas juninas com o milho, porque nos outros países eles faziam a festa junina para comemorar a plantação de trigo. Mas como aqui não tinha trigo, o que é que a gente usava? Muito bem, nós brasileiros usamos o milho. E quem teve essa ideia foi a melhor ideia, não foi não? Porque tem várias comidas gostosas, tem tudo de bom, não é isso? E o que é que vocês vão fazer? Tia já mandou essa atividade para vocês num kit, não foi isso? Vocês vão colar essa atividade num caderno de desenho, tá certo? Já tem aqui o cabeçalho, a data de hoje, 1/7. E aí, vocês vão fazer o que aqui? Vocês vão colar um milho aqui. Quem não tiver milho, pode colar pedacinhos de papel. Vocês vão fazer. Se não tiver um milho, não sai de casa, tá certo? Nós temos que ficar em casa, não podemos sair de casa. E aí, se você não tiver milho em casa, não tem problema. Você pode colar pedacinhos de papel amarelo, pode fazer bolinhas, mas quem tiver o milho, cola o milho aqui. E aqui, você vai pintar de verde. O milho, ele é amarelo e verde. E aí você vai fazer um colorido bem bonito, cola no caderno de desenho, tá certo? E capricha. Pinta devagar, não precisa pintar com pressa, tá certo? Pinta devagar, letra bonita, tá certo? E nossa aula chegou ao fim. Fiquem com Deus até amanhã, se Deus quiser, tá certo? Esse aqui tá recheado de muitas surpresas, muita coisa boa, tá certo? E graças a Deus iniciamos hoje mais um mês, o mês de julho, não é?
Infelizmente acabou o São João, mas esse mês também vai ser maravilhoso. Então, tia Igreja espera que vocês fiquem grudadinhos comigo o mês todinho, tá certo? Beijo, estou morrendo de saudade de vocês e até amanhã, se Deus quiser, tá certo? Beijo e estou aguardando os vídeos, viu? Ninguém esquece de mandar um vídeo da atividade em casa. Tchau!